Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que está de férias, porém muitos assuntos para serem resolvidos fora das quatro linhas. O mais importante, a prioridade máxima, é a renovação do técnico Felipe Luiz. E o presidente BAP tomou as rédeas e já se movimentou, e a gente vai trazer informação sobre esse assunto no vídeo de agora. Tem também a mudança no departamento médico, a saída do Cláudio Pavanelli, que era o coordenador científico do Flamengo, não teve contrato renovado e o substituto já foi escolhido. A gente vai trazer quem é esse substituto e por que o Pavanelli acabou não tendo o contrato renovado, ou seja, não continua no Flamengo. E tem novidade sobre Saul, lembrando que ele pode passar por um procedimento cirúrgico durante as férias, tal como o meia De La Cruz. E o Gerson pode voltar ao futebol brasileiro, também vamos trazer, e eu vou querer saber de você. Se o Gerson voltar para esse clube, para o futebol brasileiro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Também não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante. Galera, mais cedo eu estava em um aniversário, inclusive, beijo Camila, que assiste sempre aos meus vídeos aqui no canal Vene Casagrande. Nesse momento ela está lá sambando, dançando. Eu tive que sair mais cedo por motivos de trabalho, como vocês podem ver. E durante esse evento eu recebi um telefonema dizendo: olha, Vene, o Cruzeiro abriu negociação para contratar o Gerson. Eu falei: que Gerson? É o Gerson, o que está na Rússia, no Zenit, ex-Flamengo. E aí fui apurar. O que me relataram é o seguinte: de fato, o Cruzeiro entrou em contato com o Zenit, com os representantes do Gerson, com todos os envolvidos, querendo saber do Gerson, demonstrando interesse, olha, falando, a gente está disposto a pagar isso aqui. O Zenit quer quanto? O que me relataram foi que o Zenit, que o Cruzeiro estaria disposto a pagar 12 milhões de euros para contratar o Gerson. E aí, óbvio, uma maneira de falar, óbvio que os russos riram, porque eles não abrem mão do valor para negociar Gerson. Eles querem, sabem quanto, gente? 40 milhões de euros para negociar Gerson. É isso mesmo. O Gerson acha, ou as pessoas que tomam conta da carreira do Gerson, acham que vai ser fácil tirar o Gerson do Zenit. Não vai não, gente. Os russos não vão abrir mão. Pode estar infeliz, pode estar, não me adaptei ao Free, pode estar o que for. Olha o Wendel, está lá até hoje, não consegue sair. O Claudinho demorou a sair porque é difícil demais negociar com os russos. E se não pagarem aquilo que os russos querem, o Gerson não vai sair de lá. E você, torcedor rubro-negro, ele não volta para o Flamengo porque a atual gestão nem pensa em contratar o Gerson. O Palmeiras, pelo visto, não abriu negociação. Agora é o Cruzeiro. E eu quero saber de você. Você que ainda não acha o Gerson traíra, se ele volta para o futebol brasileiro para vestir a camisa do Cruzeiro, ele vai ser considerado traíra por você? Quero sua resposta nos comentários. Galera, Saul, situação de Saul. Ele pode passar por um procedimento cirúrgico durante essas férias. Ele vai ter uma consulta com o médico particular dele na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro, para definir essa situação. O Flamengo já enviou todos os exames necessários para esse médico particular e na segunda-feira eles vão se reunir. Óbvio que os médicos vão participar por videoconferência, vão estar em contato e aí vão definir se ele vai passar por esse procedimento cirúrgico ou não. O Flamengo, o DM do Flamengo acredita que um tratamento conservador basta, mas o Saul quer ouvir o médico particular e se o médico particular sugerir uma cirurgia, ele tende a aceitar a cirurgia. Para quem não sabe, o Saul tem uma tendinopatia inserciona do Aquiles. O que é isso? O que seria isso? Um osso proeminente no calcanhar que gera dor no local. E esse procedimento cirúrgico seria você tirar esse pedaço para ver
se essa dor, se esse incômodo acaba. E aí, enfim, ele faria isso durante as férias, mas não atrapalharia no período ali de pré-temporada, porque ele retornaria para a pré-temporada. Lembrando que a data de reapresentação ainda não foi definida, vai ser entre o dia 14 e o dia 18 de janeiro. Pessoal, uma curiosidade aqui. Recentemente a gente deu a informação que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, pretende diminuir a média de idade do elenco rubro-negro, pensando num desempenho maior e melhor durante a temporada. E uma curiosidade, média de idade dos times titulares no duelo PSG e Flamengo, agora na final do Mundial. O PSG começou o time titular com uma média de idade de 24 anos. O Flamengo com uma média de idade de 30 anos. Isso é muito elevado. E a média de idade dos jogadores reservas que entraram durante o jogo, PSG 21 anos e o Flamengo 28 anos. Novamente, repito, uma média elevada. Então, de fato, eu acho que essa visão, esse planejamento de reduzir a média de idade está extremamente certa, porque para você ter um desempenho maior, mais intensidade, como exige o futebol atual, você precisa ter um elenco com uma média de idade baixa. E o PSG é assim, por exemplo. Tudo bem, não dá para você comparar Flamengo com o PSG, porque a economia é totalmente diferente, a gente sabe disso. Mas o Flamengo tem condições de reduzir sim essa média de idade, pensando na temporada 2026. Pensando também na temporada 2026, o Flamengo já promoveu mudança no departamento médico. A gente trouxe no último vídeo que o Cláudio Pavanelli, que é coordenador científico, ele não terá o contrato renovado. O contrato dele começou em janeiro desse ano, iria até dezembro, e aí eles iriam conversar para saber se teria renovação. Não vai ter a renovação. Quem tomou essa decisão foi o médico, o chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sasaki, e ele já escolheu o substituto. O Daniel Gonçalves, que hoje está no Palmeiras, era um nome muito bem avaliado, mas o escolhido foi Pedro Menezes. Ele já trabalhou no Flamengo nos tempos de Márcio Tanuri. O Márcio Tanuri era o chefe do DM, trabalhou na base do Flamengo, saiu, ele foi trabalhar na base do Atlético Mineiro, saiu em dezembro desse ano, justamente por conta desse convite do Fernando Sasaki para ele retornar ao Flamengo, e ele vai ser esse coordenador científico do Flamengo na temporada 2026. Para quem não sabe, o que o Pavanelli fez durante esse ano? Organização de todos os sistemas de avaliação e monitoramento para a evolução da performance, reabilitação e prevenção de lesões, elaboração dos processos diários de coleta de informações, implantação de um sistema integrado de dados e também implantação de tecnologia avançada. Agora, isso será comandado, repito, por Pedro Menezes. Boa sorte ao Pedro, que ele faça um grande trabalho no Departamento Médico do Flamengo, porque o Cláudio Pavanelli fez um grande trabalho. Esse ano, o Flamengo não teve muitas lesões musculares. Eu acho, inclusive, o Flamengo terminou o ano aí, contra o PSG, com todos os jogadores à disposição. Então, isso precisa ser dito e elogiado. Para finalizar nosso vídeo, o BAP, tomando as rédeas da negociação com o Felipe Luiz, e ele vai se reunir com o Felipe Luiz, José Boto, e também o empresário do Felipe Luiz, que é o Jorge Mendes. Vai se reunir como? Sendo que o Boto está em Portugal, Jorge Mendes pode estar em Portugal ou na Europa, e Felipe Luiz está na Espanha. Inclusive, hoje o Atlético de Madrid postou um vídeo do Felipe Luiz visitando as estruturas do clube espanhol. Ele vai se reunir por videoconferência. Essa conversa vai ser agora, no início dessa semana, para chegar a um acordo. A expectativa no Flamengo é que renove, sim. A grande questão é por quanto tempo, porque o entrave ou o que ainda faz a renovação não acontecer é a diferença financeira, o que um pediu, o que o outro sugeriu, ou o que um sugeriu, o que o outro pediu. Ainda é essa situação, esse entrave, mas eles vão se reunir por videoconferência, até porque o Flamengo entende que precisa resolver isso quanto antes, porque a temporada 2026 será intensa. Para quem não sabe, 24 de janeiro tem a final da Supercopa do Brasil contra Corinthians ou Vasco.
tem Recopa em fevereiro, tem início do Campeonato Brasileiro em janeiro, tem Campeonato Carioca, que vai ser, enfim, o início vai ser realizado aí com o time sub-20, mas depois o elenco profissional assume isso. Então o Flamengo está correndo, o BAP está correndo para tentar resolver essa situação quanto antes, e eles vão se reunir, ó, por videoconferência, celularzinho, e tá certo. Eu mesmo faço várias reuniões por videoconferência, qual o problema disso? Por exemplo, tem empresa que me procura aí que não é daqui do Rio de Janeiro, não é daqui de Niterói. Então, para facilitar, videoconferência. Óbvio que o olho no olho é muito melhor. Se você tiver essa oportunidade, tudo bem. Mas diante aí do que está acontecendo no cenário, os jogadores precisam ter férias, o diretor precisa ter férias, o treinador também precisa ter férias, o próprio presidente precisa ter férias. Ele tem família. E aí viaja, pronto, por vídeo. A situação do Gabriel Brazão, antes de falar do Gabigol, por quê? O presidente do Santos deu uma entrevista para a ESPN e ele deixou, né, claro que o Santos não vai negociar facilmente o goleiro Gabriel Brazão com o Flamengo. Ele disse assim, ó, estamos seguros, os contratos estão bem resguardados, pretendemos permanecer com esses jogadores. Lógico que nós vivemos em um mercado profissional, onde temos que respeitar a vontade do jogador. Mas Brazão já manifestou que está satisfeito no Santos. Não tem vontade de sair. O ambiente é espetacular. Foi o que destacou o presidente do Santos. E aí, o que eu vou dizer é o seguinte: o Santos está fazendo isso para tentar dificultar mais ainda a possibilidade do Flamengo contratar o goleiro Gabriel Brazão. O Flamengo tem que agir rápido, tem que agir certo, até para não gastar mais dinheiro. O próprio Boto falou sobre isso, falou, olha, a gente vai agir de um jeito que não vai procurar não gastar dinheiro, vai procurar não ficar meio que torrando grana, né? Vai procurar comprar o jogador no preço certo, na hora certa. E todo mundo já sabe que o Flamengo vai para o mercado para poder contratar um novo goleiro. Falar em Gabigol agora, por quê? O Flamengo essa semana fez uma proposta, essa semana não, né? Durante o Mundial de Clubes. O Flamengo fez uma proposta para a CBF para acabar com o gramado sintético no futebol brasileiro. E ontem o Gabigol deu uma entrevista ao Podpah e nessa entrevista ele se mostrou favorável. Ele mostrou que sim, ele aceitou a proposta do Flamengo em acabar com o gramado sintético e se mostrou no meio de toda essa confusão do lado do Flamengo. Ele disse: sintético não existe em todas as principais ligas do mundo, não pode, mas no Brasil pode. Tá todo mundo errado? É perigoso. Falam que não machuca, mas fica 2 dias dentro do gelo. Ou seja, o pessoal fala que jogando sintético não machuca, mas depois que você joga, você tem que ficar 2 dias lá fazendo gelo. Para mim é complicado, porque eu machuquei o tornozelo no campo natural, mas era ruim. Não estamos brigando para o campo ser só natural. Ele tem que ser natural e bom, como Itaquera. Eu não gosto de sintético, acho horrível. E por que os maiores times do mundo não jogam em sintético, se é tão bom assim? É uma parada bizarra. Ou seja, o Gabigol no meio da confusão, no meio da briga, ficando aí do lado do Flamengo. Ficando, olha, tô do lado do Flamengo, eu tô do lado aí da proposta do Flamengo, que é acabar de uma vez por todas com o gramado sintético, que é acabar de uma vez por todas, né, com essa coisa de grama sintética, o gramado tem que ser natural, as maiores ligas do mundo jogam em grama natural. O vídeo para te contar qual a péssima notícia que envolve Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes mais ricos do país querem muito a contratação de Santiago Sousa. Volante de 26 anos de idade, capitão do Racing, joga também como zagueiro. Ele fez uma atuação brilhante no confronto entre Flamengo e Racing na semifinal da Libertadores no Maracanã.
deixou a melhor impressão do mundo e a temporada dele é de fato bastante boa, 37 jogos, 2 gols e 1 assistência. Sabe aquele cara que consegue ocupar todos os espaços do campo e que com a bola nos pés ainda tem muito recurso? Esse é Santiago Sousa. Até por isso, além de Palmeiras e Flamengo, ele também despertou o interesse do Betis. Mas a imprensa argentina crava que o Santiago Sousa está em fase avançada de renovação do contrato. Racing quer dar um aumento salarial para o atleta, até porque a multa rescisória hoje é baixa de 12 milhões de euros. Com esse reajuste e o aumento da multa, o Racing entende que vai continuar com o Sousa para a próxima temporada. Jogador revelado no River Plate, que já teve uma experiência internacional no Atlanta United dos Estados Unidos, voltou para a Argentina e com esse aumento ficaria satisfeito e contente com sua permanência por lá. Se Palmeiras ou Flamengo conseguirem quebrar essa sequência de renovação e ficarem com o jogador, vão estar contratando um dos melhores volantes do futebol na América do Sul. Pode atuar como primeiro, pode atuar até como segundo volante. Para mim é mais jogador do que o Pulga e muito melhor do que Aníbal Moreno e Emi Martínez, os primeiros volantes do Palmeiras. Você gosta do Sousa? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal,